compartilhando essa palavra hoje pela manhã, eu falei até para o pastor Emerson, eu falei, sabe quando o Espírito Santo está falando com você e você começa a anotar e anotar e anotar? E quando você vê tem tantas coisas anotadas e tantas coisas. Eu acordei de manhã e eu comecei a anotar mais coisas e mais coisas. E eu falei, meu Deus, eu anotei tanta coisa, o Senhor está falando tanta coisa. Queridos, tem muita coisa anotada aqui. Mas eu sempre digo para o Senhor, Senhor, eu quero ser apenas um canal, que o Senhor possa me direcionar aquilo que a tua igreja precisa ouvir. E eu lembro de uma palavra que o Senhor falou comigo alguns meses atrás. Ele disse para mim, filha, tudo aquilo que você quiser conquistar como igreja, profetiza, profetiza. Eu creio que o Senhor ele tem nos dado autoridade nessa terra, como embaixadores de Cristo. E eu quero estar aqui nessa noite para profetizar sobre cada um que se encontra aqui. Amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei como você se encontra, eu não sei como seu coração se encontra, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus te conhece. Ele conhece o teu coração. E sabe o que o nosso Senhor, Ele quer? Que nós vivamos em novidade de vida. É conhecendo Ele um pouquinho mais a cada dia. É conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Que maravilha que nós estamos aqui, como eu disse. Que maravilha pelas experiências que nós já tivemos com o Senhor, pelo toque que Deus já liberou sobre nós. Mas eu quero dizer para você nessa noite que existe mais de Deus. Amém? Você crê comigo que existe mais? Existe mais, existe muito mais. E essa fonte que nós bebemos, ela é uma fonte inesgotável. Você pode dizer aleluia. Essa fonte, ela não cessa não. Diz isso para o seu irmão, olha, essa fonte não cessa não. Não acaba e nem fica pouco. Sempre tem mais. Amém? Mas como filhos maduros, nós precisamos ir em busca desse alimento. Amém? O filho maduro, ele não fica só esperando o leitinho. Quando você é maior, você vai lá na panela e se serve e come, não é? E com o Senhor não é diferente. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, então eu entrarei, eu ceiarei. O Senhor, Ele quer que nós venhamos crescer dia após dia no conhecimento daquele Deus Todo-Poderoso que Ele é nas nossas vidas. Ele deseja, Ele anseia em se manifestar a cada um de nós. E tudo que nós precisamos é dizer, Senhor, eu quero mais. Amém? Eu quero mais. O nosso coração precisa ter expectativas. E é todo dia. Por isso que nós precisamos buscar o Senhor todo dia. Nos alimentar dessa palavra todo dia. Todo dia. Porque todo dia o Senhor, Ele quer ministrar algo novo nos nossos corações. Amém? E o tema dessa mensagem é livre para ser um servo. Você pode repetir isso comigo? Livre para ser um servo. Como eu disse para vocês, tem necessidades que a gente começa a observar na igreja. E eu comecei a falar para o Senhor, Senhor, o Senhor pediu para eu profetizar e eu tenho profetizado. E todas as vezes que eu for ministrar a palavra, eu quero fazer isso. E hoje eu quero liberar uma palavra, essa palavra livre para servir. Algo que o Senhor Ele tem falado comigo há algum tempo. E é algo tão interessante. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus, Ele possa realmente ministrar aos nossos corações de uma forma muito profunda. Porque essa palavra que eu quero compartilhar com você é uma palavra muito profunda. E o que mais assim me encanta no Senhor é porque o nosso Deus, Ele é um Deus que nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá poder de escolha. Quando nós lemos a palavra lá no Velho Testamento, em Deuteronômio no capítulo 30, no versículo 19, o Senhor Ele está falando ali para a igreja, para aquele povo, né? Ele diz assim, olha, eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E Ele ainda diz assim, escolham porém a bênção. Eu coloco diante de vocês, vocês podem escolher se vocês querem viver
uma vida de bênção ou se vocês querem viver uma vida de maldição. Se vocês obedecerem aos meus estatutos, o que aguarda para vocês é uma vida bem-sucedida. Mas se vocês escolherem o caminho da desobediência, o que aguarda para vocês é um caminho difícil, de enfermidade, de esterilidade. É isso que espera. Mas o Senhor, o que Ele espera até hoje dos seus filhos, dos seus servos, é que nós venhamos a escolher a Ele todos os dias. Amém? Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 21. Êxodo 21. Eu estou muito feliz com a presença de cada um aqui nessa noite, amém? Quantos estão nos visitando aqui nessa noite? Faz assim com a mãozinha. Glória a Deus. Você é muito bem-vindo nessa casa, amém? Estou muito feliz com a presença da pastora Lisânias, da Lília. Eu estou aqui com as minhas priminhas também, a Thaís e a Thalita. Deus é bom, amém? Deus é bom. O Senhor, Ele é muito bom. E Ele nos presenteia com pessoas tão preciosas. Queridos, essa é a família de Cristo. Nós não somos perfeitos, mas nós servimos a um Deus perfeito. Amém? Êxodo 21, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: são estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o meu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Eu confesso que todas as vezes que eu leio esse texto, eu sou muito ministrada. Aqui o Senhor está entregando algumas leis através da vida de Moisés. E Ele fala: olha, eu quero entregar aqui uma lei acerca dos escravos hebreus. Esses escravos eram escravos porque talvez não tinham recurso, eram pobres, ou porque foram vendidos como escravos. Algum motivo havia. E o Senhor disse: olha, eles vão servir por 6 anos. Mas no 7º ano, eles podem ser livres. Mas o Senhor continua. Ele fala: olha, mas se esse escravo decidir: não, eu amo o meu Senhor, eu amo a minha mulher, os meus filhos, a minha família, e eu decido servir a esse Senhor por toda a minha vida. E ele era levado perante os juízes, e a orelha daquele homem era furada. E todos, quando viam aquele homem, eles diziam: esse é o escravo da orelha furada. Ele tinha a opção de ser livre, mas ele decidiu servir a esse Senhor por toda a sua vida. Imagina uma pessoa que está ali, que é um escravo. O escravo, ele não tem poder de escolha. Ele está ali, ele se submete a alguém. Ele não é livre. Ele se submete àquela pessoa. E havia uma lei que poderia liberar essa pessoa. Mas imagina, 6 anos. Muita coisa pode acontecer em 6 anos. Não é verdade? Você consegue lembrar de coisas que aconteceu na sua vida 6 anos atrás? Raramente, né? Mas em detalhes dificilmente a gente lembra. Porque muita coisa acontece em 6 meses. Muitas águas rolaram aí no decorrer desse tempo. Provavelmente o relacionamento que esse servo começou a ter com o seu Senhor foi um relacionamento muito profundo.
Ele começou a amar. A Bíblia fala aqui no versículo 5, que ele começa falando assim, no versículo 5, se porém o escravo declarar, eu amo meu Senhor. É como se ele já tivesse uma família. E ele fala, a minha mulher e os meus filhos. Mas ele fala primeiro aqui, a lealdade ao Senhor dele. Eu amo meu Senhor. Eu amo a minha família. E eu decido ser escravo por toda a minha vida. É o escravo por amor. Eu poderia muito bem caminhar livre. Mas eu decido ser escravo por toda a minha vida. Esse texto mexe muito comigo porque quando nós começamos a caminhada cristã, nós entendemos que nós precisamos tomar uma decisão, a decisão de aceitar ao Senhor, o nosso Senhor, como único e suficiente Salvador. Amém? A gente precisa fazer essa escolha, essa decisão. E a gente sabe que o nosso Deus, ele é um Deus que age em processos, é um processo na nossa caminhada. Primeiro a gente levanta a nossa mão e diz, Senhor, eu te aceito, eu me rendo. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E não somente isso, eu te aceito como meu Senhor, para que o Senhor controle a minha vida, para que o Senhor dirija a minha vida. À medida que nós tomamos essa atitude de rendição, é como se nós disséssemos, eu não quero mais, Senhor. Porque as minhas escolhas, elas não são boas. As minhas escolhas, elas nunca serão perfeitas. Mas a tua vontade, Pai, a tua palavra diz em Hebreus 12, que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E eu decido. É interessante porque o Senhor, ele nunca nos obriga a nada. Ele nunca nos obrigou a nada. Você foi obrigado a tomar essa decisão? Não. A Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia fala lá em João 15 que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, lá em Efésios 1:4, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Queridos, cada gota de sangue naquela cruz foi por amor a mim e a você. Foi por amor a mim e a você. A Bíblia fala que nós não fomos comprados por coisas perecíveis, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. É como se ele dissesse, eu paguei o preço, você é meu. Mas mesmo entendendo que Ele é o nosso Senhor, Ele nos dá esse livre-arbítrio de escolher. Assim como esse escravo, ele escolhia, eu posso ser livre, ou eu decido continuar servindo a esse Senhor por toda a minha vida. Essa escolha, o Senhor, Ele espera que eu e você também tomemos a escolha de servi-lo. De servi-lo. Essa escolha de nos entregar a Ele totalmente. Sabe aquele crente que sempre tá ali em cima do muro? Ele nunca... Ele fala, não, eu sou de Jesus. Mas sabe aquelas pessoas que elas querem viver independente? Não, eu tenho o Senhor, não, mas eu quero viver uma vida independente. E a independência, ela é um forte traço humano. Mas nós precisamos nos relembrar todos os dias que Deus, Ele não nos criou para sermos independentes. Nós não somos autossuficientes. Vai chegar um momento na caminhada que a gente vai sentir. Não dá. Eu preciso me render. Eu preciso me render ao Senhor. Mas, como eu disse, essa escolha, ela precisa ser feita. E eu acho tão tremendo porque eu olho para a vida de Paulo. Paulo, ele nos ensina tanto. Com a sua vida, com o seu testemunho. Paulo, ele entendeu isso. Porque é interessante, como eu disse, muitos de nós querem viver uma independência. Não, eu sou livre. Eu sou livre. Eu não quero dar satisfações a ninguém.
Sabe aquele jovem que não vê a hora de sair de casa? Eu não aguento mais a mãe dando regra, o pai dando regra. Não vejo a hora de sair de casa, porque eu quero a minha independência. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o nosso Deus, ele é um Deus de princípios. Ele começa ensinando os princípios da palavra. Ele diz, olha, filho, honra teu pai e tua mãe, para que você tenha vida longa nessa terra. Honra teu pai e tua mãe. E ele ainda fala lá, ainda vai além, em Efésios 5, ele ainda diz assim, filhos e pais, não irritei os vossos filhos. Façam tudo na dependência. Dependam de mim. Sabe aquelas pessoas que dizem, eu nunca vou me casar? Eu não. Tem uns que até falam assim, tu vai te enforcar? Tu vai te enforcar? Olha, isso aí não tem futuro não. Uma das coisas que o inimigo ele tem feito é isso. Tentando banalizar o casamento. Mas o casamento é um sonho e um projeto de Deus. Amém? O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. Quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Cadê os casados aqui? Oh, glória. Há um grande mistério no casamento, amém? E o Senhor, ele vai ensinando ali em Efésios 5, ele diz, olha, Paulo está falando para a igreja, olha, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mulheres, submetei-vos aos seus maridos como ao Senhor. Não acha que isso é um peso, é um fardo, não. O meu Deus é um Deus de princípio, Ele age nos princípios, e quando eu me submeto ao senhorio, as ordenanças que o nosso Senhor deixou, eu tenho uma vida bem-sucedida. Então essa falsa liberdade que o mundo tenta nos apresentar, ela é na verdade um engano. E na verdade é um jugo de escravidão. Quantas pessoas estão vivendo um jugo de escravidão, vivendo uma vida egoísta? Eu não quero dar satisfação a ninguém. Eu sou independente. Eu participar de célula na igreja, eu não quero dar satisfação para ninguém. Queridos, mas quando a gente vem para a palavra, o que é que o nosso Senhor diz? Olha, se submetei às autoridades. E Ele vai falando, olha, façam tudo de todo o coração, como se você estivesse fazendo ao Senhor. Tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo ao Senhor. Sabe aquele líder chato que pega no seu pé? Que às vezes você pensa, não, eu vou ter que retrucar. Não, entenda. Deus, Ele usa pessoas. Deus, Ele usa autoridades. A Bíblia fala que toda autoridade, ela foi constituída por Deus. Se algo precisa mudar, não é retrucando com a autoridade, mas é dobrando os seus joelhos e orando. Dizendo, Senhor, eu não vou ficar brigando com meu marido, Senhor, não. Eu vou orar, Deus muda o coração daquele homem. Senhor, eu não vou ficar reclamando da minha mulher. Não, Senhor. Eu vou me levantar como um sacerdote e eu vou buscar amá-la, como o Senhor amou a igreja e se entregou por ela. Senhor, me ensina. Se eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar dizendo que eu não vou me sujeitar a nenhuma autoridade, porque a tua palavra diz que toda autoridade ela foi constituída por ti. E eu escolho, Senhor, me submeter ao teu senhorio, e me submetendo ao Senhor, eu quero viver os princípios da tua palavra. Amém? Queridos, é um segredo de Deus, quando nós buscamos nos submeter e escolher, Senhor, eu me submeto a ti, Senhor, eu me submeto ao teu senhorio, eu quero te servir, Senhor, de todo o meu coração. Queridos, nós vivemos numa geração que cada vez mais tem se distanciado dos princípios da palavra. Pessoas que têm banalizado tantas coisas. Mas, queridos, nós precisamos fazer uma escolha hoje. E Paulo, ele fez uma escolha. Lá em Gálatas no capítulo 5,
no versículo 13, a palavra de Deus diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 19. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. 1 Pedro 2,15 até o versículo 16, a palavra de Deus diz assim: pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Queridos, quando nós buscamos e quando nós fazemos uma escolha de dizer: Senhor, eu decido ser um servo do Senhor nessa terra. Houve um momento que 2 discípulos do Senhor, e eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 43. Amém? Encontraram? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Amém. Mas nós vamos ler um pouquinho mais atrás, aqui no versículo 35 de Marcos 10. A palavra diz assim: nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nós nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Aleluia. Você pode repetir isso comigo? Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Em outras linguagens diz: o maior no reino dos céus é aquele que serve. Jesus, ele nos ensinou com a sua vida. Tudo que Jesus ele fez nessa terra foi com um propósito de nos ensinar. E Jesus ele diz lá em Filipenses, no capítulo 2, que por nenhum momento o Senhor Jesus ele teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas em nenhum momento, Jesus, ele agiu dessa forma. Pelo contrário, olha o que ele diz aqui, no versículo 44. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para
servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia! Queridos, é esse coração que o Senhor, Ele quer que eu e você tenhamos. Um coração de servo. Ele caminhou nessa terra e o que Ele fez foi servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Às vezes a gente pensa, eu vou fazer alguma coisa, mas que benefício eu vou ter? O servo, ele não tem que estar em busca daquilo que ele vai receber em troca, ele está ali para servir. Ele apenas serve. E essa noite, a minha oração é para que o Espírito Santo, ele nos conduza a esse caminho de entrega. Mas uma entrega sincera. É servir ao Senhor de todo o coração. É dizer, Senhor, eu já me entreguei. Eis-me aqui. Eu quero te servir, Senhor. Paulo, ele entregou a vida dele e ele ainda diz assim, ele faz uma declaração lá em Atos 20, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Mas o que eu quero é que Cristo seja glorificado através da minha vida. Que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça. Que tudo que eu venha fazer seja para a glória de Deus. Que tudo que eu e você venhamos fazer seja para a glória de Deus. Querido, se você serve na sua célula, faça isso para a glória de Deus. Não sirva ao Senhor como se fosse um peso, mas como se fosse um privilégio servir a Ele. Essa alegria que Davi também encontrou. Davi encontrou essa alegria, ele dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi diz, olha, mais vale um dia em tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Senhor, eu encontrei esse lugar em ti. Queridos, é esse lugar que o Senhor, Ele quer que eu e você encontremos. Esse lugar em que nós conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Porque sempre existe mais de Deus. Nós fazemos a entrega, mas à medida que nós nos entregamos e nós nos rendemos e dizemos, Senhor, eu quero ser um escravo teu. O significado de servo aqui, eu quero ser teu escravo, Senhor. Eu quero te servir por toda a minha vida. Senhor, se a igreja está convocando alguém, está precisando de alguém, Senhor, eu quero me dispor a servir. Se precisa lavar o banheiro, eu vou lavar. Se precisa ficar lá na porta, eu vou ficar, porque eu não estou servindo a homens, mas eu estou servindo ao meu Senhor. O Senhor é aquele que tudo vê, queridos, Ele vê. A palavra de Deus nos diz lá em Salmo 139, que antes que uma palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Esse é o Deus que nos conhece. Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Ele nos formou, Ele nos criou. Mas sabe, esse amor que Ele espera é um amor sincero, que diz, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu quero ir para a Tua casa, Senhor, porque eu Te amo. Eu quero cuidar de pessoas na minha célula, Pai, porque eu Te amo, porque eu fiz uma entrega. Eu sou um servo Teu, Senhor. E um servo não faz a sua vontade, mas ele faz a vontade do seu Senhor. Aleluia! É a vontade dEle, queridos, que nós precisamos fazer. Não é a nossa vontade, porque a nossa vontade muitas vezes é ficar ali sentado, esperando. Não, alguém vai fazer. Não, alguém prega, alguém ministra. Não, eu não. Queridos, mas aquele que nos chama é aquele que nos capacita. Amém? Talvez você pense, meu Deus, mas eu não sei fazer isso, eu não sei tocar um instrumento. Eu não sei cantar, eu não sei orar. Dê o primeiro passo. Diga, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Assim como o Senhor capacitou os Teus servos na Tua palavra, eu sei que o Senhor vai me capacitar. Tudo que nós precisamos, queridos, é dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. E quando a gente entrega, esse escravo, quando ele decidia dizer, olha, eu vou viver por toda a minha vida, eu vou ser esse escravo da orelha furada por toda a minha vida. Queridos, isso não tinha volta. Não tinha volta.
E assim precisa ser na nossa caminhada cristã. Sabe aquela decisão, Senhor, eu entrego a minha vida. A palavra de Deus nos diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. É dizer, Senhor, eu já entreguei a minha vida e eu me rendo a Ti. E eu entrego ao Senhor a minha vida, o controle dela. Senhor, eu quero Te servir. Esses dias eu estava meditando em alguns documentários e eu estava lendo sobre o testemunho de uma mulher chamada Sophia Miller. Essa mulher, durante a caminhada dela nessa terra, foi servindo ao Senhor, pregando o evangelho aonde ela ia. Aonde essa mulher ia, ela falava de Jesus. E um dia uma pessoa chegou para Sofia e falou, Sofia, quando foi que você entendeu o chamado de Deus na sua vida? Quando foi, Sofia? E sabe o que foi que ela respondeu? Ela disse assim, olha, eu nunca recebi um chamado específico. Eu apenas li uma ordem e obedeci. Você entendeu? Eu apenas li uma ordem escrita na palavra de Deus e eu a obedeci. Sabe aqueles crentes que passam anos e anos na igreja e falam, Deus nunca falou nada para mim. Eu não sei onde servir, eu não sei o que fazer, eu estou aqui. Eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Queridos, nós só entenderemos o propósito de Deus quando nós nos rendemos, quando nós nos lançamos. Sabe aquela pessoa que começa na célula e quando alguém diz assim, quem vai dar a palavra? Não, eu dou. Quem vai dar o lanche? Pode deixar comigo, eu estou aqui. Talvez você pense, meu Deus, mas todo mundo se aproveita de mim, não tem problema não. O teu galardão vai ser maior, você não está fazendo isso por recompensa. Mas Deus é aquele que tudo vê. Amém? Ele vê a sua entrega. Querido, a entrega ela precisa ser total. Mas eu estou tão cansado, hoje eu não vou para a célula não. Vá naquele momento que você está muito cansado. Querido, quando você está pensando, meu Deus, eu não vou conseguir. Você consegue. Você consegue. Eu lembro de um dia que eu estava, queridos, atarefada com tanta coisa. Eu lembro que a minha sogra estava em casa se recuperando da cirurgia. Minha mãe em casa, eu tinha vindo para a igreja, tinha aconselhamento. Vida de pastor é uma bênção, amém? E uma das coisas que eu eliminei do meu vocabulário é esse negócio de dizer, eu não tenho tempo. Eu creio que eu acho que eu já criei até uma aversão a isso, eu não tenho tempo. Porque isso faz parte do vocabulário de muita gente, né? Eu não tenho tempo. Vamos na célula, não, eu não tenho tempo. E gente, ser humano, ele é expert em dar desculpas, não é verdade? Quando o ser humano, ele quer dar desculpa, ele tem das melhores possíveis. Não dá não. Queridos, mas quando a gente quer, a gente encontra um tempo. Quando a gente quer, a gente escolhe um momento. Eu acho tão lindo. Na história de Marta e Maria, Marta ela estava ali afadigada com tanta coisa, ela estava muito cansada. E eu creio que Marta, ela simboliza a geração de hoje, né? Um ativismo tão grande, é tanta coisa, e é muita coisa mesmo, gente. Mas nós precisamos separar um momento. E esse momento, ele é vital para as nossas vidas. Nós precisamos separar e escolher a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Jesus disse, Marta, Marta, por que você está fadigada com tantas coisas? Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Ela escolheu. Nós precisamos escolher. Queridos, sabe, crente ele não sobrevive vindo só nos cultos de domingo. O crente ele precisa meditar nessas escrituras todo dia. É entrar no secreto. Esse secreto ele é poderoso, gente. A palavra de Deus nos diz, entra no secreto e o Pai que te vê no secreto te recompensará publicamente. Sabe aquele crente que só fica, orem por mim, orem por mim.
Ah, eu preciso de ajuda. Queridos, há um segredo em se doar. Paulo diz, olha, a melhor coisa dar do que receber, porque quando eu dou, eu recebo muito mais, quando eu me dou, eu recebo muito mais. Queridos, nesse caminho de entrega e de servidão, nós é que seremos abençoados. Nós não devemos servir ao Senhor pensando em receber algo em troca, mas é isso que acontece. Aquilo volta sobre nós, sabe? Quando você serve, o Senhor, Ele libera sobre você algo mais, e algo mais profundo, o Senhor vai liberando sobre a sua vida, e nós vamos prosseguindo. E lá em João 15, o Senhor, Ele fala, olha, eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Aqui Ele está falando daquele que faz a vontade do Pai, do nosso Senhor. Ele diz, eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigo. Amigo é aquele que conta os segredos. É aquele que fala, filho, eu quero fazer algo nessa geração e eu sei com quem eu vou contar. Eu vou contar com aquele meu servo fiel. Aquele meu servo fiel que passou por muitas lutas, passou por muitas dificuldades, mas ele não me abandonou. Ele não me abandonou. Ele permaneceu firme, ele permaneceu firme. Paulo, ele disse, olha, eu tenho por perca todas as coisas por amor a ti, Senhor. Paulo, ele não tinha a vida dele por preciosa, o que ele queria era se gastar em prol do evangelho, era anunciar as boas novas. E a palavra de Deus nos diz quão belos e formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do reino de Deus. Queridos, nós temos vivido num tempo caótico e mais do que nunca nós precisamos manifestar o amor de Deus. E essa entrega não é só uma parte dela, ou só quando eu tiver vontade. Não, é uma entrega sincera. Imagina você que é casado. Ah, eu só vou amar minha esposa quando eu tiver vontade. Será que esse casamento vai durar? Sabe aquela esposa que diz, ah não, eu só vou me submeter quando eu tiver vontade. Vai funcionar? Vai funcionar? Vai, gente? Não. Já pensou você, o marido falando, ai, eu preciso amar essa mulher como um fardo, uma obrigação. Eu tenho que amar essa mulher. O Senhor não espera isso de nós. Ah, eu tenho que servir ao Senhor. Não. Eu não vou fazer nada por obrigação, Senhor. Eu vou fazer isso porque eu te amo, porque eu tenho uma aliança, porque um dia eu me entreguei e eu quero fazer essa entrega todo dia. Senhor, a minha vida é tua. A minha vida é tua. A minha vontade, Senhor, muitas vezes não é ser servo, não é me doar, não, Senhor. Você já viu aquela pessoa que às vezes serve, ai, que vontade de servir. Não, é uma renúncia, ela é uma entrega. E Deus, Ele recebe esse sacrifício de entrega. Ele recebe esse sacrifício de entrega. De dizer, olha, eu poderia muito bem usar da minha liberdade para ser livre. É como um mendigo. O mendigo, ele é mais livre do que o presidente e o rei. Mas a sua liberdade é destruição. Enquanto vive, permanece socialmente estéril. E quando morre, não deixa nada que alegre pessoas por seus dias de existência. Sabe aquele mendigo, eu não quero dar satisfação para ninguém, eu não quero me sujeitar a ninguém. Não. Eu quero viver, se tiver comida eu como, se não tiver eu não como. Mas sabe aquela pessoa morre e não deixou um legado, não deixou nada. Não deixou nada de valioso. Nada. Mas o cristão ideal é aquele que sabe que é livre para fazer o que quiser
e seu desejo é ser servo. Esse é o caminho que Cristo seguiu e bendito é aquele que o segue. Você pode dizer glória a Deus? O cristão ideal é aquele que sabe que é livre. Você é livre, amém? Que é livre para fazer o que quiser e seu desejo é ser servo. Esse é o caminho que Cristo seguiu e bendito é aquele que o segue. Queridos, eu sou muito ministrada quando eu ouço falar sobre os grandes avivalistas, homens e mulheres que marcaram as suas gerações. Eu sou muito tocada. E esses dias eu estava relendo acerca dos missionários moravianos. Eles decidiram entregar a vida ao Senhor e orar e buscar de Deus. E eles sentiram da parte de Deus de saírem e pregar o evangelho no maior número de lugar que eles pudessem. Eles saíram pelos 4 cantos do mundo anunciando o evangelho. E esses moravianos, eles ouviram falar de um lugar que ficava ao leste da Índia, onde 3.000 escravos estavam ali presos. O dono desses escravos era um senhor britânico. E eles mandaram uma carta para esse inglês. Eles disseram: olha, nós somos missionários e nós queremos ir até os seus escravos e anunciar o evangelho, pregar o evangelho para eles. E esse senhor disse: olha, vocês não podem vir aqui falar de Jesus. Vocês só podem entrar aqui numa condição de vocês se tornarem como um deles, como escravos. Eram 2 jovens, tinham 20 anos. Eles se venderam como escravos ali no leste da Índia. Eles nunca mais, sabe aquele caminho sem volta? Eles nunca mais iam ver os seus pais, os seus parentes. Mas eles foram em prol de uma missão, de anunciar o evangelho àquelas pessoas. Eram 3.000 almas. E todas as vezes que eles oravam, eles pensavam: como que aquelas 3.000 pessoas, elas vão continuar vivendo sem conhecer o Senhor? Nós precisamos ir. E eles se venderam como escravos para chegar até esse lugar, apenas para falar de Jesus para aquelas pessoas. E no dia da despedida, muitas pessoas tentando convencer aqueles jovens: mas por que vocês são tão jovens? Vocês têm toda uma vida pela frente. E sabe qual foi a resposta daqueles 2 jovens? Eles disseram: tudo isso é para que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Queridos, quando de fato nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a gente não pensa em olhar para trás. A gente tem tudo como perca, como disse Paulo: eu tenho tudo por perca, por amor a Jesus. Sabe, é aquela pessoa que às vezes está presa, não a um emprego, a um bom salário. Tudo isso é bom, mas sabe o que é mais tremendo? É depender do Senhor todos os dias da nossa vida. É escolher a boa parte que não nos será tirada. É acumular tesouros nos céus. Queridos, o que nós temos de mais valioso é Jesus na nossa vida. E nós precisamos levar Jesus ao maior número de pessoas. Existe uma cidade a ser conquistada. Sabe, um dos propósitos que nós temos como igreja é esse aqui: conquistar Castanhal para Jesus. Isso tem ardido no nosso coração. Nós começamos alguns campos, né? O campus de Aderlândia. Temos agora o sonho do campus Fonte Boa, que eu creio que esse sonho vai se realizar. O campus Imperador, que tem crescido. Queridos, tudo isso é uma logística muito grande. Isso requer recurso, isso requer pessoas. A palavra de Deus diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são tão poucos.
Parece que esse texto foi escrito ontem. Mas ele foi escrito há milhares e milhares de anos. O Senhor disse, olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são tão poucos. Sabe, isso tem ardido no nosso coração e nós temos orado, Senhor, envia trabalhadores para a seara. Senhor, envia os servos. Envia, Senhor, aqueles que realmente querem se doar de todo o coração, se doar, porque te amam, Senhor. Envia aqueles que vão, Senhor Jesus, ser usados como canal do Senhor, para serem mantenedores da obra. É tanta coisa, queridos. Sabe, é tempo, demanda esforço, é tanta coisa que nós precisamos. Mas juntos nós podemos, amém? Você pode dizer amém? Juntos nós podemos. Não fique pensando de que forma dê o primeiro passo. Eu vou ajudar, eu quero fazer parte. Eu quero que meu nome seja contado na história. Senhor, eu quero ser conhecido no céu como teu servo fiel, servo bom e fiel. Eu quero ser conhecido, Pai. Eu quero, Senhor Jesus, eu quero me envolver, eu não quero estar distante do corpo. Porque a palavra de Deus me diz lá em Provérbios 18:1 que aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses egoístas. Não, Senhor, eu quero fazer parte. Por mais que eu me machuque aqui com meu irmão, mas eu vou perdoar. Eu vou seguir perdoando. Porque sabe, Senhor, nós estamos aqui em prol de um propósito, que é te servir. Nós servimos ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao Deus Todo-Poderoso, que um dia voltará para nos buscar. E o Senhor, Ele vem para buscar uma noiva que se atavia e que se perfuma para Ele todo dia. Uma noiva que está ali preparando, se doando, para que o noivo volte e busque o maior número de pessoas salvas. Foi isso que o Senhor Jesus, Ele fez. Ele deu a sua vida, Ele se doou, Ele deu a sua vida em resgate por muitos. Queridos, vamos nos doar, amém? Se você está orando, Senhor, onde eu vou servir? E alguém procurou você, olha, a gente está precisando de alguém lá na comunicação, vá, faça. Talvez você pense, mas isso não é o que arde no meu coração, mas faça alguma coisa. Mas faça, comece hoje. Às vezes a gente fica deixando tanta coisa para amanhã. Mas começa hoje. Mas começa. Sabe aquele líder de célula que fala assim, irmão, ora hoje na célula. Ah, não, eu não sei nem orar. Ora na simplicidade. E o Senhor que nos chamou, Ele vai nos capacitar dia após dia. Amém? Dia após dia. Eu hoje de manhã estava contando que às vezes são tantas desculpas que nós damos. E eu lembro que no início do ministério, eu dava tanta desculpa. Às vezes meu marido falava, amor, libera uma palavra hoje na célula. Eu falava, não, hoje não. Semana que vem eu dou essa palavra. Mas era tanta coisa que me travava, gente. Era timidez, eu não me sentia capaz. Eu dizia, não, hoje não. E eu lembro que eu ia para o secreto. Queridos, esse lugar é poderoso. Amém? Você pode dizer para o seu vizinho, o secreto é um lugar poderoso. E eu ia para o secreto e o Senhor falava para mim, filha, não tenha medo. Você confia em mim. E eu sempre fui chorona mesmo. Eu disse, Senhor, eu confio. Eu confio em Ti, Senhor. Filha, então se entrega. Se entrega sem reserva. Não fica com medo. Sabe aquela pessoa que diz, não, eu me entrego, mas eu vou dar só esse pé, só vou colocar esse pé aqui, vai que não esteja seguro. Queridos, mas aquele que nos chama, Ele é fiel, amém? Aquele que nos chama, Ele nunca vai nos abandonar, Ele não nos deixa só, nós não estamos sozinhos, nós temos aquele que nos ajuda e vai nos ajudar até o fim. Ele é fiel, Ele não nos deixará só.
Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor dizia para mim: filha, tu confia em mim? Eu dizia: eu confio, Senhor. Filha, então te lança. Para de dar desculpas. E eu lembro que naquela madrugada eu fiz uma aliança com Deus. Eu disse: Senhor, eu nunca mais vou dizer não. Tudo que me disser eu vou dizer sim. Sim, Senhor, sim, Senhor. Vai na cela, vou, Senhor. Vou. Sabe aqueles votos que você faz para Deus ali na hora da intimidade? Você promete tanta coisa para Deus. Senhor, entrega a minha vida, eu faço o que o Senhor quiser, o que o Senhor mandar eu fazer, eu vou. Se o Senhor mandar eu ir lá no Jaderlândia falar do teu amor, eu vou. Se onde o Senhor me mandar, eu vou. Não é assim? Quando o Espírito Santo de Deus vem e nos toca. Por isso que a gente precisa ir para o secreto. Se você nunca sentiu isso, você precisa de um toque fresco do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo toca a nossa vida, nós nos constrangemos. Foi como Isaías. Isaías teve um toque de Deus e ele disse: ai de mim, Senhor. Ai de mim, porque eu habito num povo de impuros lábios. Ai de mim, Senhor. E o Senhor fala: a quem enviarei? A quem enviarei? Isaías falou: não, leva lá o meu irmão, usa ele. Foi isso que Isaías falou? Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor. Queridos, quando nós vamos para o secreto, o Senhor, Ele nos mostra aquilo que é importante. E o Senhor falou para mim: filha, para de ficar dizendo não. Começa a falar sim. Se alguém te convidar para a célula, vou sim. Onde é a célula? Ou então, não, eu tenho a minha célula. Não vou faltar, não. Quando o líder dizer, libera uma palavra, eu vou liberar essa palavra. Com medo. Eita, Jesus, o que é que vai sair? Eu vou. Deus me chamou, Ele vai me capacitar. Nem que eu pregue só lá Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você pregar isso cheio do fogo do Espírito, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Se você só sabe um versículo da Bíblia, não se preocupe, use esse versículo que você sabe e comece a declarar ele. Olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Queridos, é dar o primeiro passo. E o Senhor, Ele libera toda a graça. Ele libera sobre nós toda a ousadia que nós precisamos. Ele lança fora todo o medo, tudo aquilo que nos aprisiona. Sabe aquela prisão? Não dá. Não, o fulano é melhor, o ciclano fala melhor. Mas existe uma forma que Deus liberou sobre você. É sobre você. Sabe aquele jeito que só você sabe ministrar? É através de você que Deus Ele quer tocar em algumas vidas. É quando você falar, algo vai acontecer. É quando você orar, é que algo vai acontecer. Amém? E eu lembro que eu lá no secreto, eu falei: amém, Senhor, eu nunca mais vou dizer não. Eu faço uma aliança contigo. Eu nunca mais vou dizer não. Acordei de manhã, parece que meu marido estava ouvindo, né? Tudo que eu estava falando no secreto. Eu lembro que no café da manhã, isso já tem 10 anos, gente. No café da manhã, eu lá tocado, o Espírito Santo falou tanto comigo. Meu marido disse assim: amor, você pode compartilhar a palavra hoje no culto? Era um culto de quarta-feira. E eu, sim. Me tremendo toda, sim. Eu digo: meu Deus, foi tão rápido, Senhor. Eu pensei que o Senhor ia me dar um tempo. E meu marido olhou para mim: sim? Eu digo: sim, eu vou compartilhar a palavra. Sim. E ele: amém. E eu lembro que eu fui para o quarto e digo: Senhor, e agora, meu Deus, o que eu vou falar para a igreja, Senhor? E o Senhor falou para mim: filha, eu já te dei a palavra. Filha, eu já toquei em você, apenas abra a tua boca. Abra a tua boca. Abra a tua boca, filha. Você confia em mim? Eu digo: eu confio, Senhor, tá bom. E eu lembro que o Senhor falou comigo: vivendo no centro da vontade de Deus. Quem vai no meu escritório vê, porque eu peguei essa palavra e eu até coloquei numa moldura para eu nunca esquecer do dia que o Senhor me trouxe
para o centro da vontade dele. Porque uma decisão nós precisamos tomar. Sabe aquele dia que você diz, não, eu hoje decido. Eu decido a quem eu vou servir. Hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe aquela decisão e diz, eu não vou recuar, eu vou permanecer. Tá doendo, eu estou passando por perseguição, mas eu fiz uma escolha e essa escolha não tem volta. Eu decido ser servo, escravo do meu Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? E eu lembro que meu marido chegou para mim e disse assim, amor, pensando bem, ao invés de ministrar no culto de quarta, por que você não compartilha essa palavra num culto de domingo, que está toda a igreja? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo. E o Senhor falou, filha, você confia em mim? Confio, Senhor. Queridos, 10 anos se passaram. E todo lugar que eu vou, às vezes eu vou passar férias, eu coloco as minhas ministrações, eu digo, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, né? Eu já disse, eis-me aqui, então aonde eu vou, eis-me aqui. Eu já ando com as minhas ministrações. Às vezes eu nem falo aquele idioma, tem alguém para traduzir? Tem, então vamos lá. Senhor, eu sou um canal do Senhor, eu sou serva tua. Pai, o servo, ele tá aqui para obedecer. Sim, Senhor, eu estou aqui. Usa-me, usa-me. Porque aquele que acha que tem o controle da sua vida fica, não, são tantas desculpas, não. Mas quando nós entregamos a nossa vida, nós fazemos a vontade dele. E quando nós nos submetemos, ele sabe com quem ele pode contar. E ele vai lá, filho, vai lá naquele bairro, eu quero te usar naquele lugar. Vai lá, filho, pode ir. Eu já contei esse testemunho, mas esse testemunho mexeu tanto comigo. No período em que minha mãe estava internada no hospital. E eu lembro que foi um tempo difícil para mim, porque eu tinha que dormir lá em Belém. E só era eu de filha aqui, né? Então era eu, ou então algumas irmãs que me ajudavam aqui, dormindo com a minha mãe. E eu lembro de um dia que o Espírito Santo falou para mim, filha, eu quero que você vá hoje, lá onde sua mãe está. Eu lembro que eu tinha chegado de viagem e eu pensei, não, hoje eu não vou visitar minha mãe, eu estou tão cansada. Sabe aquele dia que você está cansado? Você fala, não, hoje eu quero é descansar. Eu falei para Deus, não, Deus, eu vou direto para Castanha, eu preciso dormir, eu estou cansada. E o Senhor falou para mim, filha, eu quero que você vá lá hoje. Eu fiquei relutando, eu falei, tá bom, eu vou. Cheguei lá. E minha mãe olhou para mim e disse, filha, que bom que você veio. Porque essa moça, ela estava na enfermaria. Toda hora ela me perguntava, quando é que a tua filha vai vir? Eu quero que ela ore na minha cabeça, unja a minha cabeça com óleo, porque eu estou precisando de ajuda. Eu disse, é mesmo, mãe? Amém. Eu lembro que eu orei por aquela senhora. E eu lembro que aquela senhora, ela fiz uma oração com ela entregou a vida dela para Jesus. E eu pensei, missão cumprida, né? Quando eu estava voltando, o Espírito Santo falou para mim, filha, que bom que você obedeceu, porque essa foi a última oportunidade. E eu fiquei, a última oportunidade? Mas fui para casa. Quando eu voltei na outra semana, minha mãe estava só. Eu falei, cadê suas companheiras, mãe? Ela, minha filha, todas receberam alta. Fiquei sozinha. Falei, tá certo. Aí eu falei, é por isso que o Espírito Santo falou para mim que era a minha última oportunidade, porque elas não iam mais estar aqui. Isso era numa segunda-feira. Na quarta-feira, a filha daquela senhora me ligou, chorando muito. Pastora, eu sou a fulana, a mãe da ciclana. Eu digo, oi, tudo bem? Ela disse, pastora, eu quero só te agradecer, porque o que faltava era minha mãe entregar a vida dela para Jesus. E naquele dia que você foi lá, ela fez essa entrega. Eu orava tanto pela minha mãe, e naquele dia ela fez a entrega dela. Que bom que a senhora pôde fazer isso, porque hoje a minha mãe foi para o céu. Ela não está mais aqui. Gente, eu desliguei aquele telefone e veio um temor sobre mim. Eu falei, meu Deus, então era isso, a última oportunidade era porque o Senhor ia recolher essa mulher. E já pensou se eu tivesse me entregado ao cansaço? Não, eu estou cansada, eu não vou. Não.
Queridos, naquele dia de mais cansaço, quando você entrega isso como sacrifício, Deus, Ele usa você de uma forma poderosa. Paulo disse, olha, quando estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu lembro, eu estava contando que minha sogra estava em casa, e nesse dia eu estava tão cansada, tão atarefada, mas eu já tinha marcado que eu ia liberar uma palavra numa célula, né? Eu lembro que eu cheguei nessa célula e eu falei, ô Senhor, me renova, Pai. Eu sou a primeira que preciso de renovo nessa noite, eu estou tão cansada. E eu senti o Espírito Santo falando comigo, filha, eu estou contigo. E eu fui, liberei uma palavra, e eu fui renovada mesmo nessa noite. Eu falei, eita Jesus, eu já estou pronta para pregar em outro lugar, aleluia. Aí eu lembro que no final fizeram um sorteio do Dia das Mães, tinha um sorteio de uma sapatilha. Cadê a mulherada aqui que gosta de sapato? Só eu que gosto de sapato, gente? Eita, Jesus, é sapato. Aí tinha lá o sorteio de um sapato. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa chique, essa célula tem sorteio de sapato. Gente, era um sapato de uma marca muito fina. Eu falei, meu Deus, que coisa. Aí fizeram um sorteio. Pastor, agora a senhora tira o nome de quem vai ganhar aí na célula. Eu falei, tá bom. Aí peguei o papel. Quando eu abri, adivinha de quem era o nome? Era o meu. Eu falei, meu Deus, deu vontade de devolver. Meu Deus, é meu nome. Será que... Aí todo mundo, meu Deus, pastor, é o seu nome. Eu falei, é. Aí eu falei, qual o número desse sapato? 36. Eu falei, o meu número? Eu falei, meu Deus. E aí eu falei, não, esse sapato é para mim mesmo. Aí voltei, né, pro carro, feliz da vida com o sapato, era a cor que eu queria, eu estava feliz demais. Mas sabe o que me deixou mais feliz, queridos? É quando eu estava chegando em casa, abrindo ali o portão da minha casa. O Espírito Santo falou para mim, filha, eu te dei esse sapato. Filha, eu vejo tudo, eu vejo cada renúncia. Eu vi como você foi para essa célula. Você tinha todos os motivos para dizer, não vou não, eu estou com a minha sogra que está se recuperando, eu estou com a minha mãe, eu tenho que fazer janta, eu tenho que fazer dever de casa de menino. Quantas vezes eu vou fazer dever de casa do João? E eu não estou falando isso para você ter peninha de mim, não. Porque eu já entreguei a minha vida e eu não tenho ela por preciosa. Eu já entreguei a minha vida. Eu estou falando isso como testemunho. O Senhor falou para mim, filha, eu vejo cada renúncia, eu vejo cada sacrifício. Eu vejo quando você sai daqui cansada. Eu vejo tudo, filha. E eu quero te dizer que eu cuido de você e eu mimo você. Eu sabia que você queria esse sapatinho dessa cor. Gente, eu parei desse jeito, gente. Eu parei no estacionamento, eu comecei a chorar. Meu Deus. Senhor, obrigada. O vizinho para do lado, pastor, tá tudo bem. O Senhor está falando comigo. Esses dias eu cheguei na célula com o olho inchado. Íamos ter apenas uma reunião na casa da pastora Meire, né, pastora Meire? A glória de Deus veio naquele lugar. Meu Deus. Gente, eu perdi até a noção da hora. Fui visitar a pastora Meire e a gente ia ter uma reunião. Fizemos na casa dela, por conta que ela está se recuperando. Glória a Deus que você está aqui, firme e forte. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor por essa guerreira. Queridos, era só uma reunião. Sabe aquela reunião que você não quer ir? Queridos, é nessa reunião que Deus vai vir. Aí você vai dizer, por que eu não fui? Deus sempre tem algo novo, queridos. Eu creio que o Espírito Santo ele já está liberando algo aqui nesse lugar. Amém? Cheguei lá em casa, o pessoal saindo da sala, eu falei, meu Deus, o povo vai pensar que eu tô, meu Deus, a cara desse tamanho inchada de chorar. Eu digo, gente, eu tava ali orando, eu tô desse jeito. Meu marido fala assim, amor, tu tem que parar, daqui a pouco eu vou pensar, olha, coitada, ela tá sofrendo tanto. Eu digo, porque eu sou chorona mesmo, se o povo não entende, eu não tenho que ficar, né, explicando para todo mundo. Mas às vezes, gente, eu paro no estacionamento e eu ligo o carro. Queridos, você crê que o Espírito Santo ele vai com você ali quando você vai para o trabalho? Convido o Espírito Santo senta aqui do meu lado.
Às vezes eu vou deixar o João Pedro cedo na escola. Eu digo, Espírito Santo, fica aqui pertinho de mim. Eu quero te ouvir. Eu não consigo. Eu não dou nenhum passo. Se o Senhor não for comigo, eu não consigo, Senhor. Eu não consigo. Eu dependo do meu Senhor. Fala comigo, me renova nesse dia. Eu lembro que nesse dia, era umas 7 da manhã, eu parei no estacionamento e eu chorei. Oh, Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és bom. Chorando, chorando, chorando. Aí a minha vizinha parou do lado. Pastora, a senhora está passando mal. Eu digo, ai meu Deus. Eu falei, não, tá tudo bem. Queridos, é nesse lugar, é nessa presença, é nessa dependência que o Senhor Ele quer que eu e você vivamos. Esse mundo ele está cheio de muitos atrativos. São tantas coisas que nos tiram, sabe, da presença. São tantas distrações. Mas que eu e você venhamos escolher a boa parte. Amém? Essa não nos será tirada. Por mais que nós vivamos nessa terra, que nós precisamos trabalhar, mas nós precisamos entender aquele texto que diz orai sem cessar. Como é que eu vou orar sem cessar? Eu estou todo o tempo conectado. Eu estou o tempo todo conectado. Eu vou para o trabalho, eu dirijo o Espírito Santo. Vem, fica comigo. Até na hora de eu estacionar o carro, eu digo, anjo da vaga, prepara a minha vaga. Oh, Senhor. Se Jesus João Pedro disse, mãe, não tem anjo da vaga não, a senhora está me enganando. Eu digo, meu filho, você precisa crer, tem um anjo sim. Eu ponho meu anjo para trabalhar. E eu fico, anjo da vaga, prepara a minha vaga. E ele fica do meu lado, né? Anjo da vaga, prepara a vaga da mamãe. Aí aparece uma vaga, tá vendo? O anjo trabalhou, preparou a vaga para a mamãe. Queridos, mas eu busco, sabe, viver nesse ambiente com João Pedro. Eu falo, filho, é assim, o crente, ele é meio maluco mesmo. A gente precisa estar ali, na dependência do que o Senhor ele quer fazer. Talvez você esteja lá no supermercado. Já aconteceu, gente, de eu estar assim, agoniada no supermercado. Só vou pegar aquela lata de milho e vou terminar o almoço. Aí encontro uma irmã, pastora, foi de Deus eu lhe encontrar aqui. Eu digo, eita, Jesus, no meu almoço. Eu digo, sério, irmã, sério, pastor, eu estava orando para te encontrar. Eu digo, eita, Senhor. E eu lembro da aliança que eu fiz com Deus, sim, Senhor. Sim, Senhor. Amém, irmão, que é, pastor, eu estou passando uma luta com meu filho. Eu digo, eita, irmã, essa missão, ela é árdua. Mas o Senhor nos ajuda. E vamos lá, ora no supermercado. Às vezes eu quero sair de qualquer jeito. Meu marido fala, olha, tu já sabe, talvez tenha uma missão lá no supermercado, né? Às vezes pega aquela chinela, aquela havaiana. Oh, meu Deus, eu preciso mais arrumada para o supermercado. Porque eu não sei, talvez eu tenha uma missão lá. E eu preciso estar bem arrumada, né? Não que isso importe. Mas nós precisamos entender que nós somos embaixadores de Cristo. Aonde nós vamos, Deus ele libera uma missão e Ele espera com quem eu vou contar e que nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero estar sensível à Tua voz. Querido, se você está sentado do lado desse irmão, pergunta para ele, irmão, tu tem uma célula, eu vou para a tua célula. Eu quero parar de ser crente de banco, eu não quero estar parado não. Eu quero servir, amém? E que esse servir seja de todo o coração, amém? Você pode se colocar de pé aí no seu lugar, aleluia. Você pode dizer, o Senhor é bom. O Senhor, Ele é muito bom, aleluia. O Senhor é muito bom. Queridos, é nessa liberdade de servi-lo que nós somos transformados. É onde nós somos renovados. É onde nós somos famintos por Deus. Quando nós nos entregamos de fato, nossa vida ao Senhor, Ele muda a nossa mentalidade. Passamos a ter uma mentalidade transformada pelo Senhor. Amém? Quando nós entregamos de fato, Deus ele vai mudando as nossas prioridades. Deus vai mudando as nossas prioridades. Queridos, e essa noite eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus,
para que o Espírito Santo de Deus toque a sua vida hoje de forma diferente. Toque a sua vida de forma diferente. Talvez você esteja aqui e diga: eu já sirvo ao Senhor, eu já faço algumas coisas. Mas faça mais, querido, sempre a mais. Sabe aquela pessoa que só faz o que pede? Tem um texto na palavra de Deus que diz: aquele servo que só faz aquilo que foi pedido. O Senhor olha para ele e diz: servo mau, você só fez aquilo que foi lhe pedido. Mas o servo fiel é aquele que não somente faz o que pediram, mas ele faz um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Existe uma missão, queridos, para cada um de nós. São muitos sonhos que nós temos como igreja. Esse é apenas um deles, conquistar Castanhal para Jesus. Mas, queridos, eu quero contar uma alegria para vocês que nós tivemos essa semana. Por muitos anos nós estivemos orando pelo terreno da igreja. Nós tivemos a visita do Bília lá em casa essa semana. E nos alegramos, né, Bília? A nossa bênção chegou. O terreno foi liberado. E nós temos um mega terreno ali no Sales Jardins. Aleluia. E sabe qual é o nosso propósito? É fazer um espaço bem amplo para receber o maior número de pessoas, porque o que nós queremos é falar de Jesus. Não é ter só um local cheio de gente, mas cheio de pessoas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E sabe quem o Senhor vai usar para que essas pessoas sejam alcançadas? É você. Você pode dizer isso para o seu vizinho: olha, é você que o Senhor vai usar. Somos nós que o Senhor vai usar. Amém? Então abraça a ação que o Senhor está dando para a sua igreja. Essa é apenas uma parte da congregação do povo de Deus na face da terra. E que o Senhor nos use. E que através de nós, através de mim e através de você, o Cordeiro, ele receba a recompensa pelo seu sacrifício. Você pode dizer amém? Feche seus olhos aí onde você está. Queria pedir que você fizesse uma oração de entrega nessa noite. Queria que você dissesse: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Perdão pelas vezes em que eu dei tantas desculpas. Perdão pelas vezes que eu deixei de liderar, até porque eu não concordava com a minha liderança. Senhor, mas a tua palavra me diz que toda autoridade ela foi constituída por ti. Senhor, eu creio que o Senhor vai usar a minha liderança para que eu seja aperfeiçoado, para que eu seja transformado. Deus, eu não quero colocar desculpas para parar, não, Senhor. Oh Deus, mas eu quero te servir com toda a minha vida. Assim como esse servo da orelha furada. Senhor, eu me rendo a ti. É um caminho sem volta. E eu decido prosseguir em te servir todos os dias da minha vida. Porque eu sei, Pai, que nesse caminho vai valer a pena. Tudo que nós fazemos para ti, Senhor, vai valer a pena. Já valeu a pena. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que sonda e conhece cada vida aqui nesse lugar, Senhor. E eu oro para que o Senhor levante nessa igreja um exército de servos e servas do Senhor, que decidirão, Senhor, de todo o coração te servir, não por obrigação, mas porque nós chamamos, Senhor, porque nós chamamos e porque amamos o Senhor, nós queremos fazer aquilo que é importante para ti, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nos levanta como embaixadores do Senhor nessa terra. Nos levanta, Senhor, para anunciar a tua palavra na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, em cada campus, Senhor. Nós queremos ser canais da tua glória. Diga isso: Senhor, eu quero ser canal da tua glória nessa terra. Aleluia.